Na mente de Sherlock Holmes, o caso do bilhete escandaloso, quadrinho lançado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Ele é escrito pelo Cyril Lieron e desenhado pelo Benoit Dahan. Provavelmente eu falei o nome desses caras totalmente errados, porque eu não sei nada de francês. E eu também não consegui achar outros quadrinhos que eles fizeram além dessa série do Sherlock Holmes, porque já saiu mais volumes dele na França. E também estava tudo em francês, eu não sabia direito se era um quadrinho, se era uma revista, alguma coisa assim. Aí eu acabei não tendo essa informação aqui para passar para vocês, desculpa pela falha. E esse volume lançado aqui pela Pipoca Nanquim compila os dois álbuns que saíram na França que conta a história do O Caso do Bilhete Escandaloso. Então a série de quadrinhos chama Na Mente do Sherlock Holmes e essa história é esse caso do Bilhete Escandaloso, e já saiu outros volumes na França também com outras histórias, e o Pipoca Nanquim já falou que quer lançar eles aqui também no Brasil, mas por enquanto eu acho que ainda não tem nem data de lançamento. E ele é cheio das brincadeiras metalinguísticas, quadrinho, vou falar disso um pouco mais pra frente, mas logo aqui na capa, olha só que interessante, é uma capa furada, ó, porque aqui, né, tem o desenho do Sherlock Holmes e aqui é como se a gente estivesse vendo a mente dele, né? Então quando a gente abre, meio que a gente abre a mente do Sherlock Holmes. Eu achei muito interessante, achei muito bonita essa edição. Mas a história aqui do quadrinho segue o Sherlock Holmes e o Dr. Watson investigando um caso em que pessoas importantes ali de Londres, da região, estariam sendo manipuladas de alguma forma. E tudo começa quando um conhecido deles vai até a casa do Holmes e do Watson pedindo ajuda porque ele teve um caso de sonambulismo durante a noite, que ele saiu vagando de pijama na rua, ele não lembra o que aconteceu, mas ele fez bastante coisa porque ele tá tudo sujo e tal, então dá para ter uma ideia que ele foi longe nesse sonambulismo dele, e é a partir daí que o Holmes e o Watson vão começar a investigar esse caso. E durante a investigação eles vão descobrir por uma série de fatores ali, que tudo tá ligado com um show de mágica que tá acontecendo ali na cidade recentemente. Essas pessoas importantes que estariam sendo manipuladas, todas foram convidadas para esse show, né, como convidadas de honra e tudo mais, e é a partir desse show que tudo isso está acontecendo, né? Algumas pessoas estão sendo manipuladas, algumas pessoas desaparecem, algumas outras pessoas morrem em circunstâncias meio misteriosas. Então o Holmes e o Watson vão ter que ir até o fim desse caso. Mas eu acho que esse quadrinho se perde um pouco na história em si, porque pareceu muito que os criadores queriam fazer um quadrinho visualmente muito impressionante, e que ele de fato é, e deixaram a história meio que de segundo plano, né? Porque, como eu disse, tem várias brincadeiras metalinguísticas, né? Além dessa da capa, mas tem algumas horas que você tem que dobrar a página de um jeito que ela vai ligar com a outra e você vai conseguir ler alguma coisa secreta ou ver um desenho escondido. Tem algumas partes que você tem que colocar uma luz atrás da página para ver ela refletida e vai ter algum tipo de pista ali ou só alguma brincadeirinha com a narrativa. Então pareceu que eles queriam fazer isso, eles queriam fazer um quadrinho muito impressionante visualmente, e realmente é muito impressionante, eu nunca tinha visto uma narrativa desse jeito, mas na minha opinião a história ficou um pouco em segundo plano. Mas pelo que eu vi de outras resenhas, isso não é muito, a minha opinião não é muito popular, porque todo mundo gostou muito desse quadrinho. Esse quadrinho estava com um hype muito alto quando ele foi lançado, e eu já não estava com esse hype todo com ele, eu demorei muito para comprar, fui comprar só quando apareceu numa promoção muito boa, e todo mundo gostou muito desse quadrinho, e eu achei meio mais ou menos a história. Não que seja ruim, não é ruim nem um pouco, tá? Eu gostei de ler do início ao fim, quando lançarem outro volume vou querer ler também, mas eu sou muito fã do Sherlock Holmes, dos livros dele, e é claro que eu sei que ninguém vai escrever o personagem tão bem quanto o Conan Doyle, né? Que é o escritor original que inventou o personagem e tudo mais. Mas nos livros do Sherlock Holmes é sempre um mistério assim muito amarrado, que tem uns plot twists muito fortes, que vai explodir sua cabeça no final, que realmente te prende ali na história, você quer saber o que vai acontecer. Mas aqui no quadrinho eu acho que não teve muito isso.
É só um mistério que vai meio que se revelando de forma orgânica, eu diria, porque não, assim, pelo menos pra mim, né? Porque a opinião cada um tem a sua. Mas pra mim esse quadrinho não teve nenhuma surpresa muito grande. Mas isso eu tô falando com relação à história, tá? Porque, como eu disse, a narrativa, a arte e as brincadeiras aqui nesse quadrinho são muito, muito legais. E principalmente nas partes que mostram dentro da mente do Sherlock Holmes, né? Porque isso é uma das coisas que o quadrinho se propõe a mostrar. Então tem várias partes que o Holmes está tentando pensar em alguma pista, alguma saída ali para qualquer coisa que eles estejam enfrentando. E a gente vê o método de pensar dele, né? A gente meio que vê ele dentro do cérebro dele, meio igual o Jimmy Neutron, quando ele queria ter uma ideia muito forte, entrava no ouvido dele, daí tinha a mente dele. E aqui é uma comparação completamente ridícula, mas aqui é mais ou menos isso, né? A gente vê que a mente do Sherlock Holmes é montada como se fosse um gigantesco arquivo, como se fosse uma biblioteca gigante, que ele guarda tudo que ele já viu na vida dele, e em poucos segundos ali ele consegue, vasculhando a mente, achar alguma solução para esse caso. Eu achei muito bacana o jeito que mostraram isso aqui no quadrinho. E falando dos desenhos em si, da arte, eu não achei nada demais. Ele tem um estilo bem diferente, um estilo que eu nunca tinha visto em nenhum outro quadrinho, mas que também não me agradou muito. Eu achei meio estranhinho, mas como eu disse, o design do quadrinho, os quadros que eles constroem, a narrativa gráfica, são coisas completamente de outro mundo. O quadrinho é conectado meio que por uma linha vermelha que vai te guiar para onde você deve ler em seguida, né? Qual quadro você deve ler em seguida, porque às vezes a narrativa deles é tão diferente que ele não segue a narrativa tradicional de quadrinho, de começar em cima e terminar embaixo. Então essa linha meio que vai guiar o olho do leitor pela página. É muito bacana mesmo. Foi uma coisa que eu fiquei impressionado. Teve várias páginas que eu fiquei olhando muito tempo, assim, porque eu queria entender e eu queria muito saber qual foi o processo criativo que eles tiveram para construir essas páginas, porque deve ter sido uma coisa completamente absurda. Mas era isso que eu tinha para falar sobre o Na Mente de Sherlock Holmes, o caso do bilhete escandaloso. É um quadrinho que na parte de história, na minha opinião, deixou um pouquinho a desejar, mas que eu ainda assim gostei. Mas visualmente falando, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida e quero muito ler os próximos volumes. Então eu diria que se você quer ler alguma coisa diferente do que você está acostumado, eu acho que você vai gostar sim desse quadrinho, mas se você está querendo ler uma história muito boa, aí eu acho que você não vai encontrar isso aqui, mas é só a minha opinião, né? Cada um tem a sua, veja outras resenhas também. Tire sua decisão de compra daí. Mas se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, comente se vocês já leram o Na Mente do Sherlock Holmes, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês acharam do quadrinho. Se você se interessou por ele, o link de compra para ele na Amazon vai estar aqui na descrição do vídeo. E comprando ele ou qualquer outra coisa por meio desse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão e permite que mais vídeos apareçam por aqui. Mas era só isso pelo vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.